A Copa do Mundo de 2030 será disputada em 3 continentes. O BID de Marrocos, Portugal e Espanha é o único candidato a sediar a Copa do Mundo da FIFA 2030, sinal de marca comercial, celebração do centenário e jogos comemorativos a serem realizados no Uruguai, Argentina e Paraguai. Reino Unido e Irlanda devem ser confirmados como hostes 2028 euros. O pseudo cripto SBF corre o risco de 150 anos de prisão. Quando o julgamento de fraude começa, Kevin O'Leary recebeu 15,7 milhões de dólares americanos por 20 horas de serviço, 20 postagens sociais e 50 autógrafos para promover o FTX. Estrela de The Last of Us, Ashley Johnson, 6 outros, processará sua função críticos. Brian Foster por abuso. Julia Ormond processa Harvey Weinstein por bateria. CA e Disney como facilitador de agressão sexual. 5 ex-executivos da Ubisoft presos após investigação de assédio sexual. Graham Linehan caiu por seu agente depois de atacar o Dr. Wong, a estrela David Tennant. Recentemente, os ataques de Graham Linehan cansaram a cultura no evento Fringe Conference. 5 antropólogos do sexo feminino banidas de uma conferência para transfobia, como as associações antropológicas do Canadá e os Estados Unidos da América cancelam um painel sobre sexo biológico porque prejudicariam a comunidade LGBT. A Lei de Regras da Suprema Corte de Maurício, direcionada às pessoas LGBT, é inconstitucional. O presidente Biden anuncia 9 bilhões de dólares americanos adicionais em alívio da dívida estudantil, para 125 mil americanos. Político holandês que trabalhou para a Shell, preparado para se tornar chefe do clima da UE. O líder climático indicado da UE quer o imposto global sobre combustível da aviação. A Rússia diz que vai se opor ao plano de eliminar os combustíveis fósseis. A primeira tarifa de fronteira de carbono do mundo é lançada na Europa, uma ferramenta para colocar um preço justo no carbono emitido durante a produção de bens intensivos em carbono que estão entrando na UE para incentivar a produção industrial mais limpa em países fora da UE. As siglas se comunicando entre si, registradas pela primeira vez pelos pesquisadores da Universidade de Cortina, Emirados Árabes Unidos, para proibir sacolas de compras plásticas de uso único a partir de 2024. Os apoiadores de Canon Queen supostamente ameaçam os líderes da vila de Saskatchewan com execuções. Na Alemanha, quase metade dos apoiadores da AfD prefere morar em outro país. A República Tcheca e a Polónia apertam o controle na fronteira com a Eslováquia, devido ao fluxo de migrantes. Japão para comprar mísseis de cruzeiro Tomahawk. No ano fiscal de 2025, um ano mais cedo do que o planejado, o governo dos Estados Unidos da América transferiu para a Ucrânia aproximadamente 1,1 milhão de rodadas de munição de 7,62 mm que as forças do CENTCOM haviam apreendido do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A Croácia recebeu a entrega do primeiro de 12 lutadores de Rafale, comprou em segunda mão da França. China, presidente eleito. Os votos das Maldivas, para expulsar as forças armadas indianas. O funcionário do Kremlin pede abertamente retorno dos estados bálticos usando armas russas. O líder palestino Mahmoud Abbas diz que a independência de Israel é uma farsa, nós ocupando a Palestina. Funcionário do Irã admite o papel do país em 1983. Beirute, ataque terrorista do Líbano, que matou 241 membros militares dos Estados Unidos da América. Homem peruano preso, por fazer mais de 150 ameaças de bomba, para as escolas dos Estados Unidos da América. Mais de 1 milhão na Coreia foram tratados para depressão em 2022. Os distúrbios de saúde mental em jovens australianos aumentam em 53% em relação a 15 anos, novos dados mostram. No Japão, apenas 10% dos jovens com baixa renda, casam Citroën X-Record. Bullying nas escolas do Japão por pesquisa do governo. O setor imobiliário do Japão vê o período de ouro à medida que os investimentos estrangeiros aumentam 45% no Canadá. A Universidade de Richmond oferece programa de mestrado somente mandarim para as pessoas na China. Portugal para descartar incentivos fiscais injustos para residentes estrangeiros. Starbucks está vendendo NFTs de latte de especiarias de abóbora.
Tu tenho outros para emitir os pursos Fantoquem, em Chile e na Irlanda, Paddy Power para fechar 21 lojas de apostas em todo o país. O ex-diretor da BlackRock diz que a SEC aprovará um ETF de Bitcoin em 3 a 6 meses. O Chase Bank adiciona SIB, XRP, entre outros, para pagamentos de hipotecas. Plataforma de liquidação da Bolsa de Valores de Hong Kong, alimentada por contratos inteligentes. França se move para proibir o Partido Católico de extrema-direita Civitas, por antissemitismo. O doador do Partido Republicano ganhou o esforço de ciberninjas, para obter dados de votação, diz um whistleblower. Rideowl pede desculpas por honrar o veterano nazista com a Ordem do Canadá em 1987. Universidade de Alberta revisando doações em homenagem a nomes de veteranos nazistas da SS. Trump é removido da Forbes 400 da lista dos americanos mais ricos. As propriedades de Donald Trump provavelmente serão leiloadas, diz o advogado. Os legisladores do Partido Republicano flutuam Trump para o presidente da Câmara, depois de McCarthy de expulsar. A idade do fumo deve subir de 18 em um ano todos os anos, no plano de Rishi Sunak para o Reino Unido criar geração livre de fumo. O alto fósforo alimentar está associado ao aumento do risco de câncer de mama, em um estudo de corte dos Estados Unidos da América de mulheres de meia idade. Los Angeles está usando IA para prever que pode ficar sem teto e ajudar antes de fazê-lo. O seu de JP Morgan, Jamie Dimon, diz que nossos filhos provavelmente trabalharão apenas 3,5 dias por semana, graças à IA. IBM prevê não demissões devido à IA. A empresa contratará mais trabalhadores do que deixa. XK manchetes dos artigos, pois o novo relatório detalha a sua receita de anúncios de sangramento. O BBC desiste dos threads pelo Instagram, grama com Mastodon. Pesquisas mostram um forte vínculo entre o TDAH e os acidentes de carro em motoristas adultos mais velhos. Nenhuma mudança anual significativa na prevalência de TDAH foi encontrada de 2017 a 2022. Pessoas com características autistas tendem a ter maior intolerância de incerteza, levando a um pensamento dicotómico. Doses baixas de psilocibina repetidas aumentam a resiliência ao estresse, reduzem ações compulsivas e fortalecem as conexões corticais com o núcleo talâmico paraventricular em ratos. Final Fantasy VI Rebirth. A duração da história, cerca de 50 horas, os completistas passaram até 100 horas. O chefe da loja da Epic Games, Sergio Gillian, diz que o Epic 5.0 não é um bom ajuste para ele. Intel, para aumentar a unidade de chip programável e manter o IPO, suas ações aumentam 2%. O Kirin 9000S foi feito no processo de 14nm mais antigo, diz a empresa de pesquisa executiva. Técnicas empregadas pelo SMC, para torná-lo mais próximo de uma parte de 7nm. O FDA aprova o primeiro tratamento para fibrodisplasia ossificans progressiva. Griftres chineses de água milagrosa infiltrou a ONU, subornou políticos para construir a cidade dos sonhos do Pacífico. As vagas de emprego em agosto são os 9,6 milhões, mais do que o esperado, pois o mercado de trabalho permanece forte. As empresas americanas adicionaram 89 mil empregos, menos desde o início de 2021. Nos dados do ADP, os principais indicadores mostram que a recuperação econômica da China está coletando velocidade. Ao setor de serviços da Espanha retoma o crescimento em setembro. O Google está lançando uma versão generativa de AI aprimorada do Google Assistant. A Meta começa a lançar ferramentas generativas de IA para todos os anunciantes. O póster da segunda temporada de Loki parece usar imagens geradas pela IA. Domínio de exportação solar da China cresce, com ordens europeias em alta, 64% em 2022. Apesar das tensões comerciais globais na Alemanha, o governo federal reativa a reserva de usinas a carvão. Em 2023, Michael Bloomberg bombeia 500 milhões de dólares americanos em BID, para fechar todas as usinas de carvão dos Estados Unidos da América. Construção da linha de transmissão de tensão ultra alta da China começa. A gigante de navegação da China fica na América do Sul com o novo porto multiuso pelo Gateway da América do Sul para a Ásia, diz o funcionário. O segundo canal mais longo da China abre para a operação de teste sobre WRX-TR, somente manual,
com vazamento, com enorme asa no estilo Aston Martin quer manter a caixa de câmbio manual viva. Este de Chipotle um robô, para acelerar ordens digitais, para tigelas e saladas da Tinker inventa a ferramenta MacBook que quebra os bloqueios de reparo da Apple. Os lasers se desviam usando ar. A Samsung Electronics anuncia o Galaxy Smart TAG2, lançado globalmente em 11 de outubro. Detroit libera a Artem Asimov do teste profissional. San Jose Sharks assinam o atacante Quentin Muti para um contrato de 3 anos no nível de entrada. Lucy Thompson, que deve ser a quinta mulher para jogar PGA Tour Event. Nos Winners Children's Open, o Spotify adicionou audiolivros gratuitos para assinantes Premium. A Anentir de Michelle Houellebecq, Annihilation como versão em inglês atrasou mais de 2 anos. Tem de missão Apollo 16 da NASA, o mercado de leilões de ITS, que deve custar quase $750 mil americanos. Prada está trabalhando com o Ocean Space, em trajes espaciais para a NASA. Os astrônomos chineses dizem que seu novo telescópio espacial superará o Hubble Street Bennu, agora tem uma chance maior de atingir a Terra, até 2300, mas ainda trazer amostras de Marte para a Terra pode custar $1 bilhão americanos extra, mas a NASA deve fazê-lo totalmente. Dizem os especialistas. A NASA planeja construir casas para humanos na Lua até 2040. O Japão alocou $80 milhões americanos para a Astroscal Japan, para pesquisa e remoção de detritos espaciais. A Apple aplica a nova verificação, em aplicativos na China, enquanto Pequim aperta a supervisão, pois a Apple forçou a bloquear a App Store na China, e a brecha da VPN não funcionará mais. A Rússia planeja bloquear a VPN em março de 2024, diz o membro do Conselho da Federação. Primeiro-ministro da Malásia, Anwar, diz que os subsídios devem superar RM81 em 2023. Bercy, Ministério da Economia e Finanças da França, reivindica mais de 720 milhões de euros da Coca-Cola na Índia. Os cortes do domínio, taxas de pizzas grandes em 50%, para competir com rivais menores. Rishi Sunak relatou à polícia, sobre a piada da prisão de Nicola Sturgeon, no discurso da Conferência Conservadora no Brasil. O juiz decide que o cheiro forte de maconha em uma pessoa não permite procurar em casa. As interrupções climáticas são especialmente perigosas para a epidemia de opioides. Longeva Wendy, Ulisse Bruce e Alshaya Kim recebem o Prêmio Nobel em Química 2023 pela descoberta e desenvolvimento de pontos quânticos. Essas pequenas partículas têm propriedades únicas e agora espalham a luz das telas de televisão e das lâmpadas LED. Eles catalisam as reações químicas e sua luz clara pode iluminar o tecido tumoral para um cirurgião. O Azerbaijão está pronto para palestras mediadas pela UE com a Arménia em Bruxelas. Citando recentemente a ausência da Turquia, o Azerbaijão pulou palestras patrocinadas pela UE com a Arménia na Espanha. Sobre a ajuda militar da França, os armênios ameaçam a violência contra os judeus. Sobre as relações Azeri-Quênia, a Ergigi Rosais fechou o surto de doença desconhecida. 95 estudantes hospitalizados no Canadá. Jogadores menores de hóquei necessários para usar camada inferior, camaretas ou trocar no banheiro.